Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, alunos. Muito obrigada também, né, ao Elcio, diretor Elcio, pelo convite para eu poder participar nesse momento assim tão importante, né? Que é a aula à distância. E aí, gente, estamos aqui, eu também aqui com vocês nesse momento assim especial, que é falar desse momento online, desse momento da pandemia em que a gente está vivenciando nos dias atuais, né? A pandemia que era só mesmo uma quarentena, de repente passou de quarentena. Nós já vamos para quase mais de um ano, né? Agora nós já podemos falar que nós estamos em quarentena mais de um ano, né? Olha só que coisa. E nós não temos nenhuma data marcada para que essa pandemia ou para que essa situação emergencial termine, não tenha um fim, né? A gente não sabe até quando vai isso. E quando eu fui convidada para poder falar para vocês, para falar para os pais, para os alunos e para os pais, eu fiquei pensando, né? É, eu vou falar, pessoal, não dando receitas de bolo para ninguém, porque quem me conhece sabe, né? Eu sou Cristiane Coelho Leles, psicóloga clínica há 23 anos, e o currículo, assim, de atuação na área do consultório, na área clínica, me dá esse suporte, né? Para poder falar para vocês que nós não estamos aqui hoje, agora, nesse momento, não estarei aqui falando para vocês somente sobre a pandemia, tá? Eu não estou aqui para pontuar somente a pandemia. Eu vou estar falando sobre questões emocionais para os pais e para os alunos e como que eles vão lidar com essa dificuldade, com esse momento agora, com esse transtorno que a gente está passando, que é a pandemia, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que a gente precisa aprender a lidar com as adversidades da vida em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. A pandemia agora é um novo momento que a gente está vivenciando e também a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas nós temos na nossa vida, no geral, no nosso cotidiano, nós temos separações de pais, né? Briga com os amigos, términos de relacionamentos, de namoro. Nós temos o quê? Questões financeiras, que às vezes nos abala muito, né? E várias outras coisas que faz parte do cotidiano. Então, nós temos que aprender a lidar com os momentos e viver cada processo de dificuldade que faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Então, se hoje eu estou aqui falando para vocês, para os pais, né, e para vocês alunos, sobre a pandemia, eu gostaria que vocês lembrassem dessas outras situações também, tá? Dessas outras situações também. Porque a resiliência, nós precisamos ser resilientes. O que é ser resiliente? É ser maduro, é ser persistente, né? É enfrentar cada momento da vida de acordo com o que ele pede, com o que a vida pede, com a dinâmica dos acontecimentos do dia a dia, do momento em que você esteja passando, tá? Então vamos lá. Nós temos agora essa situação do online, aulas online, né? A escola agora está paralisada. Teve um paciente que falou assim, crise agora, está tudo paralisado, né? Estou aqui tendo atendimento com você, paralisado aqui, de frente dessa tela, eu não gosto disso. Gente, ninguém gosta disso. Nada melhor do que o presencial, nós sabemos disso. Mas nós temos que entender que agora, nesse momento, é o que nós temos. O que nós temos agora como paliativo é o online. É a educação à distância. Então, que façamos ou que aproveitemos assim da melhor forma possível, tá? Para os pais, eu gostaria de pontuar e de pedir a todos os pais
que ajude os filhos, né? Ajudem os filhos, gente, com rotina. Lembra, não é porque tá aqui, ó, através dessa telinha, com esse distanciamento aí, né? Nós temos aqui essa telinha que distancia o contato um com o outro, é que vai distanciar nós da nossa própria rotina. Não, que façamos desse momento online aqui também um processo de rotina, rotina diária. Então, você pai, você mãe, você aluno aí, né? Se programe como se você estivesse indo para a escola, tá? Nesse momento aqui do online, faça como se você estivesse indo para a escola. Eu falo muito com meus pacientes, né? E falo muito nas minhas palestras que, gente, não vá para a escola de pijama. Às vezes, sim, tudo bem, você tá cansado, acorda, perde o horário, né? Aí sim, vá para a escola de pijama, vá para frente da telinha aqui de pijama. Mas eu acredito muito na questão da rotina. Desenvolver hábitos de rotina como se você estivesse naquele outro momento é muito importante, até mesmo para sua questão cerebral, emocional, sua questão psíquica, tá? E para facilitar o aprendizado. É como se o seu cérebro tivesse lá, ó, conduzindo você para a sala de aula, preparando você para o aprendizado, tá bom? Isso é muito importante. Então, essa é a primeira dica. Coloque em rotina. Coloque em rotina. Se vocês estudam de manhã, então façam da mesma forma quando estava no presencial, tá? Lembra do presencial? Vocês tinham um despertador, não é isso? Para despertar o horário para ir para a escola. Aí eu não sei, a rotina de cada um. Aí tem gente que toma banho à noite, tem gente que toma banho, gosta de tomar banho de manhã, não é assim? Então, o que vocês vão fazer? Fazer a mesma coisa da rotina, né? Faça a mesma trajetória que vocês faziam quando era no presencial, até vocês chegarem aqui nessa telinha, né? Se preparem, olha, no acordar, toma o seu café da manhã, ou se você não tem dinheiro para tomar café da manhã, sei lá como que você faz, né? Como que você fazia, você deixava para tomar café na escola. Então, quando você vai para o online, você já leva, olha, você já leva a sua água, você já leva seu biscoito, seu lanche, já deixa na mesa onde você estiver, tá? Você já deixa próximo de você, que vai ter um momento lá que vai te dar fome. Se você estava acostumado, né? Você não estava acostumado, porque geralmente adolescente não lancha de manhã, né? Eles deixam para lanchar na escola. Aquela primeira alimentação lá de manhã quando acorda, eles geralmente assim, a maioria deles não gostam de lanchar, né? Então, pessoal, o que vocês fazem? Faz da mesma forma, cada um com a sua receitinha de bolo, cada um da sua forma, da sua maneira. Quem gosta de lanchar de manhã, lancha. Quem gosta de lanchar às 9 horas ou no seu horário lá do seu intervalo, já leva esse lanche. Lembrando que quando você for para frente da tela, você já prepara a sua questão cerebral, né? O seu próprio organismo mental, sabe? Eu falo que é o organismo físico, o organismo mental, o organismo psicológico, o biosocial, que é você avisar para os pais, avisar para as pessoas que estão dentro da sua casa, né? Que você vai estar online, que você vai precisar de um silêncio, você vai precisar de um lugar assim mais confortável. Eu estou falando confortável, biosocial do barulho, né? Do, da, porque às vezes vocês vão estar online, mas a dinâmica do professor é que vocês estejam participando da aula, né? Online e presencial também ao mesmo tempo. Eu sei que tá acontecendo dessa forma, que eu tenho uma filha de 16 anos, e aí ela avisa para a gente. Ela coloca na porta do quarto, né? Que está em aula, para diminuir o som, diminuir o barulho, sabe? Porque pode ser que às vezes ela vai ter que entrar online,
presencial ali online, né? Às vezes ela vai estar só assistindo a aula, né, do professor, não vai estar ao vivo. Então, gente, vira até piada às vezes, né? A gente está lá assistindo assistindo as aulas e aí passa alguém. Outro dia eu vi isso na internet, que a pessoa estava lá fazendo um vídeo, de repente já passa atrás o marido só de cueca por atrás, né? Então, assim, evite essas coisas, né? Observe direitinho o espaço que você vai. É como se fosse sala de aula, pessoal. Vocês precisam se programar ou se preparar como se fosse a sala de aula. Então, o pai também tem que estar atento quanto a isso. Eu sei que é muito fácil para alunos universitários. Alunos universitários, né, que já estão na faculdade ou assim, já do ensino médio, é mais fácil a questão da aula online, porque tem muitas atividades, né? Aquele momento ali da universidade, aquele momento ali do aluno universitário, ele já tem essa habilidade com essa maquininha aqui, né? Com a tecnologia. Mas no ensino fundamental, no ensino médio e infantil, eu imagino e sei o quanto está sendo difícil para vocês. Eu imagino, eu sei o que vocês estão passando. Tanto os filhos, os alunos, os professores, quanto os pais também estão passando muita dificuldade. Pessoal, olhem só, é necessário, né, políticas públicas para que invistam nessa questão do ensino à distância. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, pai. A gente sabe que não é fácil. Você ligar um celular e estar ali gravando, ou às vezes você não tem uma internet boa, né? Existe a necessidade de ter os equipamentos adequados. E vejam só, se na escola pública ou até mesmo privada, de acordo com a dificuldade que os familiares estejam passando, às vezes não tem internet, às vezes não tem um celular bom, às vezes não tem os equipamentos, fone de ouvido e várias outras coisas. Por exemplo, a nossa aula aqui, né, a nossa live, ela seria ao vivo, né, isso seria uma live, né, mas aí eu estou aqui fazendo o quê? Uma gravação, porque depende de quê? De um bom computador, não é isso? A escola depende, né, para fazer uma live pelo YouTube, ou seja, em qualquer outra plataforma, é necessário que tenha o quê? Equipamentos mesmo. Então, isso aí é uma crítica que eu faço, né, para os municípios, para os prefeitos, né, para o presidente da República, porque agora nós teremos que investir. Nós precisamos pedir, exigir, né, equipamentos. Nós precisamos exigir que eles forneçam essa tecnologia avançada para que possamos continuar com esse trabalho, né, que é a distância, que é muito importante, pessoal, é muito importante, não só agora na pandemia. Eu fico vendo aqui, observando, né, todo esse movimento de dificuldades de aula online, para o aluno se adaptar fisicamente, emocionalmente, biosocialmente, imagina, olha só, quanta coisa, psicologicamente, né? A falta que faz de um relacionamento interpessoal, esse relacionamento assim presencial, né? Esse contato com os amigos. Mas a gente tem que imaginar que é só uma fase. É só uma fase devido à pandemia. Mas que façamos também dessa fase, dessa problemática toda que a gente está vivenciando com a Covid, que a gente possa também tirar proveito disso. Os pais aí tirem proveito dessa situação. Nós, professores, alunos, psicólogos, eu psicóloga, né, já fui professora também. Então, assim, que a gente possa tirar proveito dessa situação, não como uma coisa problemática, né? Que aconteceu e agora a gente está aí sofrendo, porque a gente sofre duas vezes, a gente vai sofrer devido à pandemia, que é algo sério, né? Que é algo muito sério,
Mas também nós vamos ter que aprender a vivenciar com essa questão do online. Gente, o online ele veio para ficar. Então que ele fique de forma produtiva, de forma harmoniosa, né? De forma interativa. Gente, isso não vai acabar mais. Isso não acaba mais. Tem empresas que a gente sabe, né? Que não vai voltar mais para o presencial. Tem escolas que já trabalhavam com ensino à distância há muito tempo. Houve uma resistência desse trabalho aqui, né, de ensino à distância, mas agora ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Então, que possamos lidar com essa situação da melhor forma possível, da melhor maneira, né? De maneira saudável, saudável. E que vocês imaginem assim, gente, veio a pandemia e eu estou tendo aqui que lidar com uma situação, né, diferente, uma situação assim que vai exigir um aprendizado, vai exigir de mim, de você e de todos que estão envolvidos nesse processo, né, que aprendamos passo a passo com cada fase dessa mudança ou dessa nova fase da vida ou dessa nova maneira de lidar com as dificuldades. Imagine isso, eu na fase, estou falando aqui da educação, mas e na vida pessoal? E na vida pessoal, vamos supor uma separação dos pais, né? Os pais separam e aí você tem que fazer toda uma reconstrução. Nisso, não é assim? Quem vai ficar com quem? A divisão dos bens, não tem todo isso? Não tem tudo isso? Com quem você vai ficar? Uma semana na casa do pai, outra semana na casa da mãe. A reestruturação emocional, não é? O sofrimento, o trauma que aquilo e a dor que aquilo vai trazer para você, não é isso? Como hoje na pandemia, nós estamos vivenciando essas dores com entes queridos que a gente perde, que estão adoecidos. Olha, é a mesma dinâmica, pessoal, é a mesma dinâmica, sabe? Que isso faz parte da vida. Vamos supor agora uma doença na família, a descoberta de um câncer na família. Olha, uma briga, um término de um namoro, a falta de um trabalho, né? A falta de alimento dentro de casa. A mãe vai ter que se reestruturar, procurar uma outra forma de trazer a renda para dentro de casa. Então, vocês percebem? Vocês percebem que isso faz parte da vida? Essas dificuldades fazem parte da vida. Quando você observa desta forma, fica mais leve, fica mais. Você fica com mais, eu falo, poder de solucionar problemas, sabe? Não criar mais problemas. Você, pronto, é isso que eu tenho para hoje, eu vou pegar e vou solucioná-los, esses problemas desta forma. O que eu tenho aqui, por exemplo, né? Tem familiares tem famílias que não tem nem onde sentar, não tem uma mesa, não tem um espaço para ter essa aula, não é assim? Então, assim, gente, vá pro quintal, coloca lá sua cadeirinha no quintal, né? Tem alunos que ficam assim, ou tem alunos que falam assim, gente, mas eu tenho que subir na árvore para arrumar uma conexão, né? Para ter conexão, porque não pega a internet direito em casa. Então, são essas situações aí, a gente vai ter que reivindicar através de políticas públicas, né? Isso aí é a questão do material. Material a gente vai ter que correr atrás de políticas públicas. No emocional, é você aprender a lidar com você e com o outro e com a situação do que está ocorrendo, do que está acontecendo naquele momento. Uma outra coisa que eu quero pontuar, na questão física, eu observei que, de acordo com as regras, né, para aula à distância,
agora das escolas, eles estão tentando colocar os alunos mais tempo de frente dessa telinha aqui, tá? Você ficar. A aula é o dia todo. Isso não pode acontecer, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que os professores precisam se organizar, professor, diretor da escola, a Secretaria de Educação, qual é a melhor maneira, a melhor forma de cumprir a carga horária online da mesma forma que cumpririam lá na escola, sabe? Então, eu não acredito muito nessa possibilidade de colocar o aluno para ficar o dia todo de frente de uma telinha. Eu estou em minha filha aqui, ela está estudando, né? Está no terceiro ano, e ela fica o dia. É lógico que o terceiro ano é preparação para o vestibular, né? É como se ela estivesse na escola, na aula de manhã e à tarde no cursinho e à noite fazendo revisão. Tá, tudo bem. Mas e as outras séries? Não é produtivo isso, tá? Então eu falo quanto à questão física, eu falei da questão emocional, falei a questão de enfrentamento de problemas. Agora eu quero pontuar para os pais e para vocês, alunos, se prepararem também fisicamente. Fisicamente. Por exemplo, se você tem um aluno de 7 anos, as atividades dele aqui na telinha também não pode passar mais de 30 minutos, né? Não pode passar. Então, assim, 30 minutos uma aula, ele levanta, ele dá uma espichada no corpo, faz uma respiração, dá uma caminhada no quintal da casa, não é assim? Então, os professores também tendo aula online, então, assim, eu acho interessante que vocês programem com os professores também, para que vocês possam fazer atividades. Os professores aí dando aula, e lembrar, 30 minutos de aula, 20 minutinhos de aula, faz uma atividade, né? Faz uma atividade com essas crianças para que eles possam levantar da cadeira, movimentar o corpo, mexer, dar uma movimentada. A situação daquele tempinho de ir ao banheiro, voltar, tomar uma água, tá bem? Isso é muito, muito importante. Lembra que eu falei com vocês da rotina? É importante que tenha rotina, gente. A rotina ela precisa permanecer, mesmo estando online, tá? O pai, a mãe, precisa cuidar da questão física. Olha, eu falei, nós temos que cuidar. Isso independente da pandemia ou de qualquer outra situação de conflito, de problemas que você tenha que enfrentar, é importante você lembrar. Eu tenho que estar fisicamente, né? Eu tenho que cuidar de mim fisicamente para enfrentar tal situação. Eu preciso me preocupar mentalmente. Eu estou ansioso ou não? Como que está meu nível de estresse para enfrentar aquela situação naquele momento? Agora é o momento, é o horário, por exemplo, quando tem aulas para você assistir depois, então você acaba de ter uma discussão com seu pai, com a sua mãe, e aí você pega e vai ouvir, vai pegar e vai assistir uma aula, né? Vai assistir a um vídeo de uma aula. Você não vai concentrar nessa aula, você vai ficar, sua cabecinha vai ficar lá e aqui. Então, assim, se preocupe até com isso, tá? Qual é o melhor momento para você assistir aos vídeos das suas aulas? Quais são, né, os melhores momentos para que você possa fazer isso? Discutiu com o irmão, com um amigo, tá chateado? Então, assim, vai se organizando. Você precisa se organizar o seu tempo físico, o seu tempo mental, o seu tempo emocional, tá? O seu tempo biosocial, que eu falo que é você e o outro e o meio onde você se encontra, tá bem? Isso é muito importante para qualquer tipo de enfrentamento, de crise, de problema, tá? Rotina é fundamental, vocês precisam cumprir rotina, isso é importantíssimo. Mas o que eu gostaria de falar com vocês que eu não posso esquecer é a organização, né, do espaço, do seu espaço de estudo, para que ele possa ser mais harmonioso.
Por exemplo, você discutiu, passou por um término de namoro, aí de repente você vai discutir a relação no meio da rua. Não, vamos lá, vamos olhar, vamos conversar, vamos combinar de encontrar. Não é assim que a gente faz, não é assim? Ou a mãe de repente perde um emprego, aí ela liga da casa, né? E olha, eu tô desempregada. E aí imagina, ela vai ficar ali sentindo conversando por telefone. Não, ela vai respirar, vai, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Pegar a mochilinha dela, vai para casa ou vai para um lugar mais assim adequado, sentar e discutir qual vai ser a próxima etapa, até mesmo para chorar, para sofrer, né? Tem que ter um cantinho para chorar e para sofrer também, pessoal. É necessário que tenhamos, sim, lugares apropriados, né, para cada coisa, tá? Isso é muito, muito importante. Eu estou aqui tentando imaginar, né, o que vocês aí gostariam de saber, os pais, eu gostaria de estar aqui respondendo perguntas para vocês, né? Como conduzir essa situação do ensino à distância, com cada paizinho aí respondendo as perguntas. Mas devido à situação tecnológica, né? A gente teve que mudar, olha só. Olha, tá eu aqui agora imaginando quais seriam as perguntas dos pais. Quais seriam as perguntas de vocês, alunos? O que vocês querem? O que vocês desejam ouvir? O que vocês querem saber sobre esse momento do ensino à distância? A gente percebe. Aqui, eu estou aqui gravando para vocês e o Elcio está lá assim, Cris, manda o vídeo. Eu estou ainda gravando o vídeo, né? E gostaria que eu fiz algumas anotações aqui para seguir, né? Então, eu falo que a educação e a transformação em meio à pandemia, a educação e essa transformação em meio à pandemia, ela vai depender muito, muito, muito de você perceber o real de cada um, tá? Para que vocês possam perceber. Eu gostaria que eu não passo receitinha de bolo, porque cada um, imagina, vocês vão estar estudando dentro da sua casa, vocês vão estar online dentro do seu lar. E eu não sei como que é o lar de cada um, né? Às vezes um tem um lar agitado, agressivo, o outro mais tranquilo. Tá bem? Então, o que eu gostaria de passar para vocês, pais e alunos, é que vocês possam pegar o que você tem em mãos, né? Independente que seja, se for um lar agressivo, se for um lar de tranquilidade, você utilizar do que você tem ali e transformar isso num melhor processo de aprendizado. No melhor processo para você ter esse movimento aqui, ó, de interação, tá? Eu falo assim, cumprir não só uma tarefa, você não estar cumprindo não só uma tarefa, mas que você possa entrar em contato mesmo, esse contato mesmo que seja virtual, mas que ele seja vivencial, que ele seja verdadeiro, com os professores, com os amigos, tá? E assim, que a gente possa fazer da melhor maneira possível, sabe, gente? Não temos uma data. Isso, não existe uma data para esse término dessa pandemia. A gente não sabe, por exemplo, nós vimos na França, o país todo foi vacinado e olha, agora estão fechando novamente, porque veio uma nova onda, um novo vírus, né? Então, assim, a gente tem que aprender, nós teremos que aprender com o nosso dia a dia, pegar o limão e transformar em limonada mesmo, sabe? Pegar aquela situação e levar para o enfrentamento da melhor maneira possível. E com o que eu tenho em mãos,
né? Com o que eu tenho em mãos. Se a mãe não tem uma mesa em casa para o filho, né, poder assistir a aula, como eu atendo, né, em comunidades, e eu vejo que tem pessoas que não tem uma mesa em casa, não tem uma cadeira para sentar, né? E aí, de repente, tem lá que montar uma mesinha ou alguma coisa assim, ou pega o celular, né? Eu já presenciei isso, e colocar lá na beiradinha da janela, e o menininho fica sentado no chão ou fica sentado assim de frente à telinha do celular dele, sabe? Então, assim, é importante, se for na janelinha, gente, que seja a melhor janelinha do quarto da sua casa. Se, por exemplo, a janelinha da cozinha for a janelinha que vai te trazer transtorno, você vai ter a mãe lá nervosa, jogando as panelas para cima, que você vá para a janela do fundo da sua casa, ou vá para o fundo do quintal, tá, pessoal? Então, por que eu estou dando esses exemplos? Eu estou dando esses exemplos porque nós temos que aprender a tirar o melhor daquele momento e naquela situação, e não perder a possibilidade do aprendizado. Aprendizado, gente, ele é como se fosse o nosso próprio organismo. Olha, percebam, o coraçãozinho está funcionando, o rim está funcionando, todos os órgãos estão funcionando com sintonia ou não. Às vezes a pessoa tem um problema renal, mas o coração está bem, né? Mas eles estão funcionando, olha. Às vezes você tem um pai que é bem autoritário, uma mãe mais calma, às vezes você tem uma mãe nervosa demais, às vezes tem um irmão que está aprontando todas dentro de casa. Mas aquilo ali, naquele momento, que é o momento da educação, que é no momento do aprendizado, você vai precisar trazer essa harmonia para que isso seja um processo, para que você tenha um processo de aprendizado, tá? Uma outra coisinha que eu quero falar para a gente encerrar também é que os pais, eu tenho observado no meu consultório, nos meus atendimentos, que mais uma vez, gente, mais uma vez, os pais estão distantes. Se antes os pais levavam a criança para a escola, era o que o pai fazia, né? Pegava a criança, punha dentro do carro e levava para a escola, enquanto a mãe ficava em casa, ou a mãe com as suas outras tarefas. Hoje, como não tem essa dinâmica do pai, levar a criança para a escola ou dividir as tarefas entre o pai e a mãe dentro de casa, a mãe está ficando mais sobrecarregada, mais sobrecarregada. Então, olhem só, mais uma vez a mulher, mais uma vez a mãe está tendo que fazer atividades escolares sozinha com o filho, aqui na frentezinha dessa tela, preocupada se o filho está estudando ou não. Então, assim, eu gostaria de pedir aos pais, sabe, que dividam essas atividades com a mãe, né? Ou façam um combinado. O pai cobra, a mãe cuida, ou divide, faz, por exemplo, 2 vezes na semana você vai cuidar da educação online do seu filho, e 2 vezes na semana a mãe, uma vez na semana o filho também tem que fazer sozinho. É lógico, eu estou aqui falando, né, para crianças do ensino fundamental, infantil, mas isso acontece também no ensino médio. Isso acontece no ensino médio. Às vezes, a criança ou adolescente está passando um processo de depressão. Às vezes ele está com a vitamina D baixa, né? E está dando aquele desânimo todo. Ele está com algum problema com a namoradinha ou com alguma dificuldade emocional. Então, assim, é preciso, pai, ficar atento, tá? É preciso que vocês fiquem atentos às questões físicas, emocionais, olha, física, emocional, mental, tá? Mental e biosocial da sua criança ou do seu adolescente, dos seus pais, os filhos observarem como que estão, né? Como que esses pais
Como que está a saúde mental deles? Como que está a questão emocional desses pais? Quem está mais sobrecarregado dentro de casa? Sempre tem um em casa que tem um radarzinho, né? Ele é um filtrozinho de problemas. O outro dentro de casa é aquele mais emocional, que ele sente a dor de todo mundo. Então, assim, não sinta sozinho. Divida, sabe? É preciso ter um diálogo. Converse, não. Ah, meus pais não têm como conversar, Cris. Pode ligar para mim, pessoal, pode ligar, tá? É um prazer imenso atender vocês, viu? Vou estar aqui disponível. Eu estou aqui me disponibilizando para vocês. Estão com dificuldade? Vai lá no Cristiane Coelho Leles, tá? Lá no Instagram, no Facebook ou no meu WhatsApp. Podem me procurar, viu? Pode me procurar. Eu tenho atendido vários alunos aí do Cecília Dolabella, do Nilo Maurício, várias outras escolas aqui na cidade, tá? Sempre manda um WhatsApp, Cris, precisando falar com você. Olha um horáriozinho online para mim. Então, gente, não passe aperto sozinho, não passe aperto sozinho. Às vezes o pai está com problema dentro de casa e está atrapalhando nos seus estudos. Às vezes vocês mesmos estão com alguma dificuldade. Às vezes o pai mesmo não está sabendo lidar com essa situação aqui da educação à distância. Pode procurar, viu? Vou passar o número para vocês, é o número do meu WhatsApp, viu? 991 20 0220, número super fácil. 991 20 0220. Quero agradecer, tá? Esse momento aqui agora. Infelizmente nós não pudemos fazer, né? Não teve como fazer a live, porque a live é uma. Olha para você ver como que é difícil, né, pai? Como é difícil, olha. Até mesmo programamos uma live e tivemos que fazer de uma outra forma. Tivemos que fazer de uma outra forma, porque não foi possível fazer ao vivo numa live, né? Estamos aqui fazendo gravações, olha. Então, isso é viver. Viver é você estar sentindo a cada momento, opa, agora não vai dar dessa forma, vai ter que ser assim, vai ter que ser de outra forma. Mas precisa acontecer, né? O processo de aprendizado, ele precisa evoluir, ele precisa caminhar, não pode parar. Então, estou aqui, agradecida pelo convite, convidando vocês também, me disponibilizando agora, né? Um número do WhatsApp para vocês. Vocês podem pegar com o Elcio também. Sempre fui parceira da escola aí, né? E estou aqui à disposição para poder ajudar, tá? Os professores, porque eu sei que tem muito professor passando dificuldade nesse momento agora, né? Da pandemia e dessa educação à distância. Dos pais, vocês alunos, tá? Diretor, e contem comigo sempre que for necessário, tá bem? Teremos outros momentos, tá, pessoal? Teremos outros momentos. Aliás, eu queria até convidar vocês, alunos aí, vamos programar, gente. Vamos programar a fazer lives e a gente falar das situações, né? A gente pode pegar cada dia na semana, a gente fala das questões físicas, a gente fala da questão emocional, a gente fala da questão psíquica, né? A gente pode falar sobre as doenças patológicas, né? Sobre várias as questões clínicas mesmo, né? Da psicologia clínica para vocês, para os alunos. A gente pode falar de relacionamentos, a gente pode falar de tantas coisas, né? Vamos montar os grupinhos e vamos aqui, não vamos deixar acumular traumas, acumular dores, tá? Que esse momento de distanciamento nos causa muito mais angústia, nos causa muito mais fobias, né? E muito mais assim, questões psicológicas mesmo que eu falo, alterações psicológicas, químicas, do que a gente imagina. Imagina você ter aula à distância. Sem pandemia é uma coisa. Você ter aula à distância porque você não tem uma outra opção é outra. É outra, tá? Então, que possamos cuidar da nossa saúde, tá? E fazer com que o processo possa fluir
naturalmente. Um grande beijo para vocês, tudo de bom e conte comigo, tá bom? Beijão, pessoal!